Fala galerinha, como é que vocês estão? Eu tenho no canal fazer mais um vídeo pra vocês. Um vídeo hoje falando sobre figura de Lissajous, né? E frequências diferentes, né? Figura de Lissajous são figuras que a gente não pode comensurar, né? Se o movimento é periódico ou não, né? A gente tem lá que se a frequência é diferente, a superposição dessas frequências, isso é a função harmônica de um superposta à função harmônica de outro, dado que o período é igual, né, que a frequência angular é igual, vai dar uma equação de uma elipse, né, Só que na figura, essas figuras, essas curvas, né, essas curvas representam um movimento incomensurável, né, um movimento não periódico, né. Vamos lá. Primeiramente a gente vai, essas figuras, né, representam frequências angulares diferentes. Suponha duas funções harmônicas, essa função harmônica aqui, x de t é igual a amplitude vezes cosseno vezes frequência angular de x, né? Ou seja, ela está aqui em x, aqui, ó, o movimento periódico em x. E y de t é igual a b, né? Ou seja, ela está no movimento periódico na vertical, né? Mais uma fase, né? B cosseno de ômega t mais uma fase, né? Isso aqui implica... Bom, a gente sabe que a frequência angular, ela tem que ser diferente, né? Frequência é 2π frequência, né? É, o ômega é 2πf, né? Ou 2π sobre período, né? Ou seja, 2πfx é diferente de 2πfy. Ou seja, falar que a frequência, que a velocidade angular, né? Velocidade angular não, que a frequência angular é diferente, é falar que fx é diferente de fy, né? Falar que o ômega é diferente, né? Bom, como a gente já viu, né? A frequência é igual, né? A superposição de dois MHS, né? Dois movimentos harmônicos simples, né? E, bom, e a frequência é diferente, né? Figuras de Lissajous, né? Que figuras são essas, né? A gente vai ver umas figuras, né? A gente já vai fazer um exercíciozinho, caiu na prova do ITA de 1966, né? Mas a gente vai fazer, tá? Essas figuras, elas podem ser periódicas e podem ser incomensuráveis, né? Elas podem ser comensuráveis e podem ser incomensuráveis, né? Ou seja, elas podem ser periódicas ou elas podem ser muito malucas mesmo, do ponto de vista matemático e do ponto de vista físico, muito difícil de calcular, né? Vamos falar nessa linguagem, né? Bom, se ômega x e ômega y forem comensuráveis, isto é, a razão entre eles for um número racional ou um número inteiro, né? Ou um número inteiro ou um número natural, né? De preferência um número natural, né? Ou seja, porque se a razão for tipo de 10 para 9, você vai ver que vai dar uma coisa muito estranha, de uma coisa muito estranha mesmo. Bom, bom, a gente fazendo a razão, né, entre as respectivas frequências, é, a gente pode escrever isso sobre período também, né? Isso aqui tem que resultar um PQ, né? Um tal que PQ seja um número natural, de preferência natural racional. A gente vai ver que se essa razão der um número irracional, essa figura ela vai ser incomensurável, né? Bom, vamos lá. Tipos de figura de Lissajous, né? A gente tem aquelas figuras em que os períodos são comensuráveis, isso dá para definir o período e a frequência desse movimento. Ainda assim, por mais complexo que seja, é um movimento periódico, né? E quando que uma figura tem período ou frequência comensurável? Quando ela respeita aquela regra, né? PQ tem que ser um número natural. E você pode ver aqui, eu vou passar uma dica aqui, você traça um eixo aqui, né? Aqui corta dois eixos e um eixo aqui, né? Então a razão aqui é de 1 para 2. 1 para 2. Aqui também, né? Aqui, vou pegar aqui assim. Aqui tem 4 e aqui tem 2, né? A razão é de 4 para 2, né? 2 para 4 aqui, né? Que se simplificando dá 1 para 2, né? E assim você pode fazer com qualquer figura, né? Qualquer figura em que o período e a frequência sejam comensuráveis, né? E quando as curvas de Lissajous têm períodos incomensuráveis, né? Períodos que não é possível determinar a frequência e que as curvas não tem, não, as curvas são nada simples e que o movimento é muito complexo,
é isso. Quando a figura ela possui, né, um período e uma frequência, uma razão de período e uma razão de frequência com um número irracional. Por exemplo, a frequência de x e a frequência de y, que são os dois MHz, né, vai dar a raiz de 2. É um exemplo, né? É um exemplo de figura, né? Para dar essa figura muito maluca aqui, né? Bom, é isso. Agora, é isso aí, superposição de dois MHS, né? Em que eles, na perpendicular, em que eles têm frequências diferentes, né? Frequências iguais, a gente vai estar mexendo com outra coisa lá, né? A gente já vai estar mexendo com apenas superposições de MHS, né? Que a gente já impõe que as frequências têm que ser iguais, né? Vou pausar aqui e vou colocar uma questão e vou fazer para vocês, para você ver como que é cobrado na prova do ITA, né? Bom, essa aqui é a questão ITA 94, né? ITA 74, né? Na figura que representa a combinação de dois movimentos harmônicos simples, um eixo perpendicular, ele dá a função, né? X é igual a amplitude vezes o seno de ômega t, e ele dá na horizontal a equação da horizontal e da vertical também, né? X é y é igual a b, seno de ômega t mais uma fase, né? Sendo um número positivo, qual das expressões abaixo não representa-lo? Bom, a gente tem aqui uma elipse rotacionada, né? De antemão é muito complicado. Não é que é complicado, né? Você tem que fazer vários processos matemáticos. Eu vou pausar aqui e vou colocar a equação dessa elipse rotacionada para você ver como que ela é, né? Rapidinho, um segundo. Pronto. Essa aí é a equação dessa elipse rotacionada, né? A gente descobre ela lá em superposições de MHS em que as frequências são iguais, né? Bom, de antemão a gente faz umas análises dentro dessa matéria aí, né? Que é uma oposta a ela, e a gente descobre que variando o seno entre π e 0, π sobre 2 e 3π sobre 2, né? A gente descobre figuras geométricas, né? Dessas aqui, figuras geométricas dessas aqui, mais ou menos assim, em que a gente consegue comensurar a figura, né? A gente consegue descobrir, por exemplo, se o cosseno for igual a zero, né? É uma reta. Se o cosseno for igual a zero, né? Isso aí, substitui aqui cosseno igual a zero e cosseno igual a π. Isso vai dar uma reta, né? Se você fizer aí, você vai ver que isso aqui vai dar uma reta, né? Ou seja, se o A, vamos supor que esse cosseno de A aqui, né? Que é o que a gente tem, né? Vamos supor que esse cosseno de A é igual a zero, né? Se esse cosseno de A for igual a zero, isso vai dar uma reta. Ou seja, a única expressão que não pode representar aqui é a letra A, né? Matando direto. E, bom, para dar uma elipse rotacionada, qualquer ângulo, vou até colocar a circunferência tonométrica aqui, qualquer ângulo mesmo, puta merda, aí foi, qualquer ângulo mesmo, tirando esses ângulos notáveis aqui, né, que aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, né, qualquer ângulo, tirando esses ângulos aqui, vai dar uma elipse rotacionada, né, literalmente qualquer ângulo que você pegar aí, você vai descobrir que isso é uma elipse. E é isso, nada demais, é só uma matériazinha muito boa, né? E essas questãozinhas do ITA na época era muito fácil, né? Isso aí, um abraço.